Bom dia, pessoal! E vamos começar! Dia primeiro dia de live, vamos iniciar o Julho da Virada. Gente, começou. Começou o grande dia, começou o momento em que nós começamos a vida diferente. O momento em que nós vamos começar a fazer as coisas diferentes. Vamos começar pelo dia primeiro. Vamos iniciar todos os dias de julho, vão estar aqui, 7h21, tá? Eu me comprometo a estar aqui com vocês e vamos iniciar. Eu já vou ligar para o Ricardo para a gente não enrolar, tá? Bom dia para todos vocês. Bom dia, bom dia. Vamos começar a falar sobre o que é importante, porque a gente não pode perder. Como minhas lives são pequenininhas, como vocês todos, e vamos falar hoje com o Ricardo sobre uma coisa que é a mais importante que no seu ateliê precisa. Como nós não temos dinheiro, né? Nós não temos tanto dinheiro assim para investir em marketing, em tráfego pago, nós precisamos da internet para isso. Bom dia, Bom Ricardo! dia! Bom dia, bom dia! Já estou Bom começando dia! aqui. Já eu vou falar para você se apresentar, porque às vezes muita gente não vai te conhecer ainda. Mas o Tá que eu estou falando para o certo, pessoal aqui é que hoje é dia primeiro, hoje começa julho e hoje começa um novo tempo na nossa vida e nos nossos ateliês. com certeza. Então, por que eu escolhi o primeiro dia para falar com o Ricardo sobre redes sociais? Por quê? Como a gente, hoje, quando a gente está crescendo, a gente não tem tanto capital para investir em marketing. Então, Não, a gente vai ter que usar as ferramentas que tem às nossas mãos para a gente chamar o cliente. E quais ferramentas que a gente tem em nossas mãos? As redes sociais. E nada melhor do que o Ricardo para falar sobre isso. Se apresenta aí, Ricardo, e já vamos, ó. Que não a gente é? não pode perder um minuto, que o pessoal quer, eles estão com sede. Gente, prepara a caneta e o papel e escreve, gente, todas essas lives. Escreve todas as coisas importantes e pratica. Vai lá, Ricardo, bom dia. Prazer, meu nome é Ricardo. Eu sou dono do ateliê de costura, oficina de costura, tá? Eu já trabalho profissionalmente com conserto de roupa há 5 anos, porém minha vida na costura é desde pequeno, tá? Minha mãe era costureira e eu sempre tive essa vivência da costura e sempre na minha vida foi rodeado de costureiras e essa atmosfera da costura, tá? Então, para mim é uma paixão, realmente. E hoje trabalho para mim, e minha mãe continua trabalhando e a gente vai vivendo a vida e trabalhando aí, que é uma grande paixão na minha vida. Legal, Pois Ricardo. bem, Então vamos falar para o pessoal, né? Sem muitas delongas, vamos falar para o certo? pessoal já o principal. E aí eu vou vendo aqui os comentários, Beleza, qualquer coisa eu vou fazendo alguma pergunta, mas pode mandar bala. tá certo. Aí a questão da. É importante você ressaltar sempre, em todo momento da live, que é o Júlio da virada. Não tem para onde Exatamente. correr. Vamos Não, usar as estratégias. Gente, o Ricardo ele consegue viralizar rápido os vídeos dele em várias redes sociais. Assim, ele já tem esse domínio de como fazer os stories, tudinho, ele já consegue fazer sem pestanejar. Então vamos praticar isso, porque agora não tem jeito. Ou você vai para a internet, ou você vai para a internet. É o Júlio da virada. Manda bala aí, cara. exatamente. Então, gente, esse mês é um mês que a gente tirou para poder mudar a vida das costureiras, tá? Porque o que a gente observa aí é um monte de costureira que está precisando daquele gás, daquele ânimo, porque elas estão muito desvalorizadas, tá? Uma porque ela acaba não se atualizando, ficando para trás, tanto nas formas de tratar com o cliente, na forma de atendimento, na forma de ganhar dinheiro, de se valorizar. São tantos aspectos que é necessário um mês para a gente tentar mudar essa mente da gente, porque eu também sou costureiro e passei muito por isso, tá, gente? Não faz muito tempo, não, que a minha mentalidade era uma mentalidade de não crescimento, de não valorização, porque eu achava que eu não era capaz por exemplo, cobrar um pouco mais caro, de ter um dinheiro para comprar uma coisa, e enfim. Muito disso aí é porque eu não tinha grana para isso, tá? A grande virada de chave para mim foi a questão da valorização e a questão de, consequentemente, a minha, só um minuto, tá, gente? A minha autoestima subiu, tá? Porque quem ganha mais dinheiro, a autoestima sobe, tá? Muitas vezes a gente pensa que, tipo, eu não quero fazer um vídeo
começa na internet, né? Que ela sabe que precisa utilizar as redes sociais, porque é a nova maneira de conquistar o cliente é você estar na rede social, é você estar na loja física, é você estar no WhatsApp, é você estar no TikTok, é você estar no YouTube, é todas as mídias sociais, principalmente depois da pandemia, que a gente viu que essa é a nova realidade, é as redes sociais, tá? Então, a gente, com autoestima baixa, a gente dizia, cara, eu não quero nem aparecer, porque a gente está numa vibração mais baixa, porque a gente precisa de grana também para poder a gente poder ter mais qualidade de vida e assim, subsequente, a gente vai tendo uma forma de lidar melhor com a vida, né? Tá? Eu queria, nessa aula de hoje, dar uma introdução e para que entre na mente de nós costureiros que é necessário a gente utilizar a rede social, mas que ela não seja uma, uma, uma pedra no nosso caminho, tá? Porque muitas vezes a gente fica na rede social, mas é porque ela acaba sugando a vida da gente muito, tá? Muitas de vocês costureiras aí ficam muito tempo na rede social, é o que a gente observa, tá? Eu também. Se eu não conseguir limitar a minha vida na rede social, eu fico muito tempo, tá? Conversando, olhando, passando o tempo. E eu sou igual a vocês, que estou na batalha todo santo dia, na costura. Tenho minha meta diária, que é a meta que todo mundo tem. É essa questão. Eu vivo a parte da costura e tento conciliar com a rede social, tá? A Ricardo, primeira parte que eu queria falar... Pode falar. nesse ponto aí que você falou, que é muito legal, aquele Lano tá até falando aqui, ó, é difícil trabalhar e estar nas redes sociais, o tempo é corrido. Mas aí, assim, se você me permite, Pode é falar. muito importante, gente, é o meio termo, tá? É o meio termo. Porque nós costureiros, nós fazemos tudo. Sim, Eu não encontrei uma profissão que faça tanta coisa, tantas funções como costureiro. Ele tem que estar na rede social, ele tem que atender, ele tem que cobrar, ele tem que entregar, ele tem que fazer o serviço, ele tem que limpar a loja, ele tem que fazer tudo, gente. Tá? Então, existe um meio termo sim. Tanto quanto você não pode só trabalhar na vida, você também existe um meio termo nas redes sociais. Então, não pode. Gente, esse mês de julho eu vou quebrar. Amanhã vai ter um quadro e eu vou quebrar todos esses paradigmas. Vamos parar com esse negócio. É difícil sim, mas não é impossível, não é, Ricardo? Porque a gente consegue, gente. não Tá? de Então, essa questão, forma alguma. esse ponto de estar nas redes sociais é o meio termo. Você está nas redes sociais trabalhando, você não está na rede social. Não. Ponto. Você está Exatamente, trabalhando, é trabalhando. Você vai entrar, vai fazer o seu story, vai lançar o seu vídeo e vai trabalhar. Tá? Então, vai exatamente, quebrando aí nesses paradigmas. Pode continuar, Ricardo. Vamos exatamente, lá. Se for surgindo alguma exatamente. pergunta, eu vou te falando. Beleza, e pode me interromper que a gente vai agilizando nessa parte, tá? Então, gente, é essa questão. A rede social, ela não pode ser um empecilho para que você trabalhe, tá? Então, a gente precisa ser objetivo, tá? Primeira coisa, quando você tem que criar uma estratégia na tua vida, como é que tu vai usar as redes sociais para que ela seja um auxiliar no teu dia a dia e não uma pedra no teu caminho, tá? Primeira coisa que a gente deve fazer é a prática. É a prática. É sempre utilizando as redes sociais de forma consciente para que a gente não utilize ela só para ser uma dopamina para a gente, tá? Para a gente se livrar dos problemas e tem muita coisa para fazer. Não, não, tá? E ela tem essa característica de prender a gente, amarrar a gente, tá? Então, agora a gente vai falar sobre como a gente vai utilizar as redes sociais para alavancar o nosso negócio, tá? Primeira coisa, tá? As redes sociais no nosso negócio, aliás, em qualquer empresa, tá? Ela veio para auxiliar a gente, para a gente ter mais clientes, para a gente elevar a marca da gente e, eventualmente, a gente vai utilizar ela para fazer outras coisas, tá? A gente não pode se prender à rede social. Eu estou falando como ser humano, tá? O costureiro, ele não pode estar na rede social como se fosse diversão, principalmente no momento do dia da costura, tá? Então vamos iniciar agora nessa parte. Pronto. A marca da gente, a oficina, os ateliês de vocês, tá?
As pessoas se conectam, não com marcas, mas se conectam com pessoas. Se você pensar dessa forma aí, tá? Por exemplo, uma marca super famosa, sei lá, uma Adidas ou uma marca Nike. Eu estou falando de marcas que são conhecidas mundialmente, tá? Nas redes sociais dele, não tem só a foto do sapato, não tem só a foto da camisa, ela tem pessoas normais ou influências que vão utilizar aquela marca, tá? Então, ela é desejada porque tem pessoas que são bastante influentes, que são referências, que vão criar uma identidade para aquela marca, tá? Ela tem ela é intencional, tá? E não adianta, por exemplo, eu ter uma marca da Nike e botar, sei lá, uma blogueira que faz maquiagem para ela usar a Nike. Não faz sentido, né? Então, tem que ser intencional. Então, geralmente são atletas, são fisiculturistas, enfim, são pessoas que são correlacionadas com a tua marca, tá? Então, nós que somos costureiros, a gente precisa direcionar a nossa marca e, eventualmente, nós precisamos aparecer. Não é todas as vezes. Não precisa que todas as fotos e todos os vídeos a gente apareça nas redes sociais. Mas que tem que ser associada aquela oficina, aquele ateliê, aquele costureiro. Se você tiver ajudantes, pode aparecer aquele ajudante, mas eventualmente você como dono, você tem que aparecer, tá? E como é que você vai fazer nisso? Tá? Primeiro, a gente vai falar sobre o feed, que seria aquelas postagens que a gente faz, que é quando a gente está rolando, ele aparece. Tá? Você vai colocar no feed momentos que são importantes para que quando o cliente que não te conheça, ele vá rolar o teu feed e saiba o que você faz. Se você faz uma barra original, se você faz uma barra simples. Então, você precisa de ter exemplos de barra simples, barra original, de ajuste de cintura, vários tipos de ajuste de cintura que você faz ou em alfaiataria ou em jeans. Precisa ter todos esses exemplos já lá no feed, tá? Tendo esses exemplos aí, você não vai precisar estar enchendo o seu feed de muitas coisas que não estão relacionadas a isso. Porque o cliente que quer saber da tua vida, ele muitas vezes ele vai pro story, que ele quer saber se você está ativo na rede social. E o exemplo de serviço que você faz, ele está lá no feed, que ele vai abrir lá, ele vai rolar pelo menos umas 2 ou 3 vezes para saber o que é que você faz da sua vida. E se ele quiser saber se você é uma pessoa que está trabalhando a forma que você faz, você vai lá para os stories, tá? Os stories é muito importante, são as histórias, né? História, a gente fala história, mas assim, é uma história. E, É cara, interessante a gente, pode falar. é tipo, o que você quer dizer é que, tipo, nos stories ele vai saber que a gente tá lá naquele dia, trabalhando, Isso. fazendo alguma coisa, né? Exatamente, E no exatamente. feed é o que você faz. É isso, Isso, né? Porque aí a exatamente. pessoa, ela vai lá no seu feed, ela tem um... assim, muita gente não tem paciência, né? Não, Então ela vai lá só nos fixados. só no Para você ter uma base sabe, dos exatamente. vídeos principais. E aí, gente, o que eu vejo às vezes é muita gente entrando em contato comigo, aí quando eu vou lá no story, não tem um story. É, Ou seja, essa pessoa não está trabalhando? Não é pois assim, é, cara? não é Aproveitando, exatamente. pessoal, eu quero pedir, nós temos 46 pessoas aqui na live, um bom dia para vocês, tá? É um outro. Curtam a live, para outras pessoas verem a live. Eu tô pecando muito nesse negócio, porque eu não fico pedindo para curtir, eu não fico pedindo para seguir. Então agora, a partir de agora, eu vou pedir, porque aí mais pessoas vão ver o nosso conteúdo e vocês vão poder ajudar essas outras pessoas. Curte, bota senzinho, bota o senzinho lá de up, o coraçãozinho, o que vocês quiserem, o foguinho. Vamos lá, Ricardo. Então é isso Exatamente. aí. E esse conteúdo aqui é um conteúdo que é para iniciantes, que é para costureiros que ainda não sabem do básico, tá, gente? Isso aí é básico. Muitas vezes a gente vê conteúdos que são muito avançados, aí a gente fica voando. Eu digo porque tem coisas que eu não entendo. Então, é, se a gente pega uma coisa muito avançada, a gente acaba ficando para trás porque é muito complicado, tá? Então é necessário que a gente comece do começo, né? Vamos começar do começo, tá? Então, a primeira coisa que você deve fazer é criar conteúdo nos stories
a partir que você criar conteúdo das histórias, você pode utilizar esse mesmo conteúdo para alimentar o feed, tá? O feed é aquela imagem que fica das fotos, dos vídeos que você deixa lá gravada no teu Instagram, tá? Eu estou tentando falar de uma forma que fosse mais simplificada possível para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, no dia a dia que você está costurando, é necessário que você Ricardo, sempre apareça. Mas, a gente, oi. a gente falou feed, mas explica o pessoal o que que é o feed, porque às vezes tem gente que não entende por causa Ah, das sim. falas, né? Então, feed seria aquela parte que quando a pessoa entra no teu Instagram, tem as fotos, tem os vídeos, que tem aquela tua página inicial do teu Instagram, que é aquele que fica gravado para sempre. Eu Enquanto vou você fazer, tiver... eu vou botar Mostra aí. aqui e você vai falando. Eu vou botar aqui no meu e você vai Certo. falando que eu vou E eu vou, seguindo. eu Que aí vou a gente fica narrando bem aí mais o teu... dinâmico, bem mais legal, né? Então vamos lá. Então, gente, esse daí é o feed, tá? É a tua bio, a bio é a parte de cima, que é onde tem que você sua marca. Pronto, esse é o feed. É onde tem tudo que você promove, que você faz, é o que vai mostrar para o cliente o que você faz. E a partir daí, ele vai identificar e saber se você é a pessoa certa que vai fazer aquele trabalho para ele, tá? Então, se você não tiver um feed bacana, você não vai conseguir alcançar aquele cliente. Tem essa parte de cima que ele selecionou aí que chama-se destaques, tá? Quando você faz alguma coisa que é muito importante, por exemplo, uma pence, aí você vai criando destaques, que depois eu vou fazer um videozinho explicando como é que você faz A gente vai um ter mais destaque. lives, né, Ricardo? E Toda segunda. aí eu vou falar em específico umas lives curtas, mas que tenham ensinando como é que você faz. Vou tentar fazer alguns vídeos explicando. Por exemplo, esses videozinhos daí, você pode utilizar eles tanto nos stories para você não está fazendo conteúdo, mas você pode reutilizar eles nos stories. Mas o interessante é você criar sempre destaques para, por exemplo, quando o cliente for lá em cima, quer saber se ele faz pence, como é que ele faz aquela pence? Como é que ele faz a bainha original dele? Como é que ele faz a, a, o, a barra simples dele? Então, essa parte daí é muito importante para o cliente identificar se você é a pessoa certa que vai fazer aquele trabalho. Porque Nos aí, destaques. gente, aqui vai estar mais fácil do seu cliente. Ele não vai precisar rolar lá embaixo. Por exemplo, olha o tanto de vídeo Exatamente. que tem. A E pessoa não pode tem ser que paciência. Exatamente. Pode ser que você tenha feito um story, um vídeo que está lá embaixo, é o seu primeiro vídeo, e você coloca ali no destaque que é um vídeo importante, que ele não vai rolar ali. Então ele vai olhar primeiro nos destaques, nos destaques. Ah, então, Porque quem está mais ligado na rede social, ele vai lá olhar os aí destaques. nas próximas partes, então, a gente explica nas próximas lives, a gente explica o destaque, a bio, né? Hoje você vai falar sobre o que é o feed, né, gente? Que ele falou aqui. O feed é isso aqui. Quando as pessoas falam feed, é o seu feed. É isso aqui, ó. É o seu conteúdo. Exatamente. E o stories é aqui. Agora é Isso. porque vai entrar na live, mas o stories é aqui. Pode continuar então, Ricardo. Porque é Então, bom gente, é, a gente contextualizar, porque tem muita gente que não sabe o que a gente está falando, né? exatamente, Pode parecer exatamente. E, simples, gente, mas pode não, fazer tem muita dúvida, gente que não sabe. pode fazer suas perguntas aí, pergunta básica mesmo, do dia a dia, que vocês não sabem. E eu queria que tu olhasse essa questão do básico mesmo, tá? Se vocês não souberem do que está acontecendo, do que está rolando aí na live, fala comigo que a gente vai tentar explicar aqui o que está acontecendo, tá? Então, os stories, como eu falei, os stories é muito importante, principalmente no início, para a gente poder criar o conteúdo, tá? Você vai criar nos stories ali e vai colocar nessa página ali do feed, tá? E vai também destacar aquela parte ali. Então, quando você for fazer um story, não é simplesmente jogar aleatório, não. Tem que ser intencional, tem que ter um sentido. Por exemplo, eu vou fazer um story de uma costura minha, de um ajuste dele. Eu preciso fazer que ele fique bonito para poder eu utilizar ele no feed e nos destaques, para que fique fácil entendimento para o cliente, porque o cliente ele não sabe o que é. Isso é muito bom, né? Porque o resultado, ele não quer saber se você empregadas, quais são, e como é que a gente
faz as minúcias. Não, quem quer saber dessa parte daí somos nós costureiros, que a gente faz às vezes os vídeos e fala para os outros costureiros. Mas o cliente em si, ele não quer saber, ele quer saber que a barra está certinha, a barra está bem organizada, na largura que deve ser e do tamanho dele. Então, a gente precisa fazer vídeos direcionados para nosso cliente, exceto se você vai trabalhar para outros costureiros, né? Mas se você quer buscar o seu cliente, aí você tem que mostrar direcionado para ele. Por que é que tem tantos costureiros que praticamente não têm experiência com costuras e está entrando agora, e eles têm muito mais clientes do que uma costureira que tem 30, 40, 50 anos e não tem tantos clientes e não consegue cobrar o preço justo. O que a gente vê é isso. São costureiros novos que estão entrando agora, estão crescendo de uma forma exponencial, tá? E a gente vê costureiras que têm muita experiência e não conseguem ganhar dinheiro. Por que que acontece isso? Porque eles identificaram que a nova forma de ter clientes é utilizando as redes sociais. E as redes sociais é o auxiliar e a porta de entrada para teu cliente, que não necessariamente é uma indicação de outra pessoa, tá? Então, é essa a questão. A gente precisa estar aberto a essas novas tecnologias para a gente poder aumentar o preço da gente e também alcançar novos clientes. Exatamente. Você falou uma coisa importantíssima. Gente, vocês têm que entender o seguinte: a janela de oportunidade hoje, ela não está no boca a boca e nem passando na porta do seu ateliê. Não, Acabou isso. Isso era acabou. antigamente que alguém indicava do fulano, da ciclana. Não. Hoje o cliente tá, ó, no celular. E Na aí rede você vê muitos costureiros social. falando, não vem cliente na minha porta, não vem cliente. Por quê? Porque ele não quer perder tempo de ficar procurando costureira no setor dele. Ele quer vir aqui, jogar no Google Maps ou no Instagram e ir direto no local para não ficar dando volta, não ficar perguntando a ciclana, a fulana, quem que você conhece um costureiro. Chega, gente. Por isso eu Chega. escolhi essa primeira live. Gente, vai curtindo aí, curte, para mais pessoas ver, para a gente fazer essa live semana que vem, dar umas 100 pessoas aqui. Gente, por isso eu trouxe o Ricardo aqui no primeiro dia. Porque se você não entende isso, o Júlio já começa errado, tá? Se você não entende que você tem que estar aqui mostrando o seu rostinho lindo e maravilhoso, o cliente não vem. E Não. sem cliente, Ricardo, tem como ter o ateliê? Não. Se eu não tiver cliente, meu ateliê fecha, fecha. E a Exato. gente não quer que o ateliê da gente feche, não. São tantos aspectos que a gente precisa ver na nossa vida que o costureiro, ele devia ser a pessoa que é mais remunerado, porque é o que né, Nilson falou. A gente é influencer, a gente é costureiro, a gente é contador, a gente é serviços gerais, a gente é tudo aqui na profissão da gente. Então a gente precisa é, se nos valorizarmos para que a gente também saiba o valor da gente. Então, não esperar, primeiramente, não esperar que o cliente dê preço no serviço da gente, tá? Então, é essa questão. Se você tiver isso na tua mente, que você é uma pessoa extremamente importante na sociedade, porque hoje em dia o costureiro, eu estou falando tanto sobre valorização, porque primeiro, para a gente aparecer nas redes sociais, a gente precisa saber o valor da gente. Sabe por quê? Senão você vai entrar na rede social e vai dizer assim, olha, gente, eu tenho essa roupinha aqui que eu costuro, olha, eu faço uma costurinha aqui. Você vai vibrar de forma que você não vai passar a segurança que o cliente está procurando, porque as redes sociais, as pessoas querem pessoas que sejam empolgantes, elas se sintam felizes. As pessoas só procuram a internet para tirar aquela coisa, aquela mazela, dizer assim, eu vou me distrair, vou para a rede social. Então você precisa ser aquela pessoa certa que vai resolver o problema dela e ainda por cima é uma pessoa que é divertida. Tá? Então a gente precisa buscar essa autoestima em vários outros aspectos da gente e refletir isso nas redes sociais, mesmo que a gente não esteja tão bem, tá? Detalhe. Interessante, Vai ter gente, dia, é o seguinte: você está no trabalho e a rede sim, social faz parte do seu trabalho. Por quê? Porque você tem que fazer. O Instagram
e as outras redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre o Instagram, mas semana que vem a gente vai falar sobre mais coisas. E hoje eu vou, mais tarde, Ricardo, se a gente puder fazer uma live rapidinho para os assinantes, nós vamos Sim, falar um pouquinho mais a cereja do bolo. Por quê, gente? Porque eu tenho que fazer conteúdo exclusivo para os assinantes, porque são pessoas que aceitam, que estão junto comigo no meu projeto, que é o projeto de fazer essa mudança, entendeu? Então, mais tarde, se o Ricardo puder, nós vamos fazer uma live específica aí da importância do Instagram. Mas assim, é, gente, é uma extensão do seu trabalho. Isso aqui é uma extensão do seu trabalho. O meu cliente me vê aqui fazendo live, o cliente me vê aqui brigando pela valorização, ele sente que eu tenho um posicionamento de vencedor. Quando você fala que não tem cliente, mas não vai para a rede social, você está falando palavras vazias, porque você não consegue trazer esse cliente, tá? Tem que exatamente, fazer. tá? Você tem mais, Exatamente. pode finalizar aí, Ricardo, desculpa. Pronto. Então, ó, essa primeira live é uma live introdutória. Eu percebi que a gente precisa fazer uma introdução para que a gente tenha uma mentalidade de que quando a gente entrar na rede social, ela tem que ser agora daqui para frente, tá, gente? Não vai ser uma coisa que você vai fazer essa semana, esse mês, e nunca mais na tua vida os clientes vão brotar do nada. Não, não, de jeito nenhum, tá? Isso será a sua nova realidade, é mostrar a tua vida na rede social, tá? Então a gente precisa que isso esteja bem encaixadinho na mente da gente. Para a gente ter novos clientes, a gente precisa utilizar as redes sociais. Não será apenas o Instagram, não será apenas o WhatsApp, não será o Google Maps, que a gente também vai falar sobre Google Maps. Não é o TikTok, não é só isso, não. É o todo que a gente precisa para a gente ter mais relevância para nosso cliente. Eu estou falando exclusivamente para o nosso cliente. A gente precisa estar conectado a ele de todas as formas para que ele se lembre da gente. Porque tem uma frase que eu falei na outra live que a gente fez, que quem não é visto não é lembrado, tá? Eu não quis botar isso agora no começo, porque como eu falei na outra live, logo no começo, mas a gente precisa sempre ser visto em todas as redes sociais, em todo lugar. A gente vai falar também sobre tráfego pago. Vamos. Vai ter tanta coisa que a gente vai falar. Vai falar sobre anúncio no Instagram, anúncio no Google Maps, em todos os locais. Em todos Todas os as locais. segundas, Todas né? as e eu vou fazer vídeos mostrando, vou fazer alguns tutoriais, anunciando no Google Meu Negócio, fazendo anúncio no Instagram, para mostrar para vocês que é fácil e qualquer um pode fazer, tá? Não precisa ter conhecimento técnico absurdo para fazer esse tipo de coisa, não. Só precisa ter um passo a passo que vocês, como costureiras, poderão dar esse passo a mais, tá? Mas, primeiramente, a gente precisa ter um conteúdo, exemplo, para vocês ficarem mais fácil. Anúncios é o último passo, porque primeiro a gente precisa criar uma casa para depois a gente anunciar a casa. Não é logo na base, não, tá? No caso da gente, a gente precisa ter um feed legal, que é aquela página inicial, mostrando os serviços da gente e mostrando que a gente domina o que a gente está falando para que aquele cliente que venha do anúncio, ele possa se tornar teu cliente, tá? Ricardo, Então, é essa a questão. A gente precisa de ter autoridade aqui nas redes sociais, tá? Ter essa Ricardo, autoridade. vamos deixar. Gente, é agora. É fazer hoje. Vamos deixar uma Exatamente. atividade para eles fazer hoje? Vamos? Perfeitamente, tá? Um Então, story, assim, ó. Ricardo, bem rapidinho, 1 minuto para você falar para a gente Bom, encerrar. veja Um só, story, o que, é que ela vai fazer agora? Acabou essa live, ela vai fazer um story. O que, é que ela pode fazer assim, para começar? Vamos lá. para É começar, hoje, gente. Não tem opção, tem que fazer. Vai lá, Ricardo. ó, para não atrapalhar a tua vida, tu entra nos stories do Instagram, faz um story dizendo que está iniciando o dia e que o dia tem. Você vai fazer algumas atividades e vai fazer alguma coisa bem simples em menos de 1 minuto. Meio-dia, a hora de você almoçar alguma coisa. Dizer, gente, já fiz tudo aquilo que eu tinha prometido para vocês e eu vou fazer alguma coisa de tarde. Você já lançou um gancho para que olhe de tarde o que ele vai fazer, tá? E quando chegar à noite, ele diz, gente, já fiz isso, agora encerrei meu dia, tá?
O cliente viu você de 3 manhã, stories. de meio-dia e de noite. Vai atrapalhar teu dia? 3 stories. Só para começar. Exato. Quem vai fazer aí? Fala, eu vou Ó, fazer. Fala aí, quem gente. for fazer, É me agora, é marca. agora, gente. Julho da virada tem que começar com o pé na porta. Exatamente. É começar falando. Estou começando, como que é, Ricardo? Vamos falar Quem para não. ela. Assim que você finalizar a live, quem que vai fazer um story? Como? Como é? Não, Como que não a pessoa entendi. vai fazer o primeiro story? Agora, a partir de agora. Vai A acabar partir essa de live e agora, fazer o primeiro story. você Rapidinho. vai dizer pro teu cliente o que você vai fazer nessa manhã, tá? Então, posso dar um exemplo? Pode. Olá, bom dia. Acabei de ver a live aqui com o Nilson, lá da Equilíbrios, mais o Ricardo da Oficina. Se você quiser, você pode falar assim ou não também. Ou então, bom dia. Vamos iniciar nosso dia, um dia abençoado, um bom dia para vocês. Vamos começar aqui. Tem barra, tem zíper, tem casinha para fazer. Vamos lá, estamos já disponível aqui no nosso ateliê, tal, 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 tal. Fala o nome da sua marca, o nome do seu Exatamente. ateliê. Tá bom? Quer finalizar, Ricardo? Exatamente. Quer falar mais alguma coisinha? Não, tá tudo perfeito, tá? É só quem Começa fizer os agora, não stories é, me Ricardo? marca Tem que que eu vou começar repostar. agora. Tem que começar agora de manhã. Tem que começar agora de Agora, manhã. acabou a live, você já vai pro story. Exatamente. Me marca que eu vou repostar no meu. Isso. E o Ricardo, gente, E lá eu, no Instagram dele também ele vai estar falando mais. Vai lá que ele vai falar nos stories as dicas para você postar durante o dia hoje, tá? e eu E vou mais dar um tarde ele vai estar lá exemplozinho nas de como eu vou assinaturas fazer. comigo. Gente, eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou fazer como vocês estivessem fazendo também. Então, vocês se espelhando no meu exemplo, claro, vocês vão criar a sua identidade, mas é uma ideia do que eu vou fazer também nesse dia de hoje para vocês acompanharem também, da forma que eu faço. E todos os dias vocês podem fazer diferente. Beleza, gente. Ricardo, obrigado. Toda segunda você vai estar. Valeu. Todo dia vai com a gente, né? Não, Ricardo, ó, obrigado. Um vai bom ter dia, outras gente. lives e a gente vai estar junto. Perfeito. Gente, começa agora. Começa hoje. Acabou. É a virada. E aí, quando acabar dia 30 de julho, você fala, Nilson, eu não aguento, é muito dinheiro, muita grana, muito cliente, eu não estou Exatamente. conseguindo. Tem que contratar gente, tá? Não, Gente, não fica com começa medo, agora. não. Não fica com medo, não. Não fica com medo, não. É para chegar cliente mesmo, a rodo. É agora. Bom dia para Valeu. você, Ricardo. Bom dia para Tchau, todo mundo. tchau. Julho da virada! Começa É isso hoje, começa agora. aí. Tchau, tchau. É isso Bom aí, é dia e isso aí, bom trabalho. gente. Vai trabalhar, sai do Instagram. Só faz o story, sai do Exatamente. Instagram para trabalhar. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Beleza? Tchau, tchau.